Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre diluição de uma solução. Diluir uma solução consiste em adicionar água a uma solução já preparada para diminuir a concentração dessa solução. Imagine a seguinte situação: uma pessoa prepara um cafezinho e ao prová-lo percebe que o seu sabor não está nada agradável. Esse cafezinho está muito forte. O que essa pessoa faz? Ela adiciona água para tornar o cafezinho mais fraco. A adição de água aumenta o volume da solução, que é o cafezinho preparado, mas não muda as quantidades dos solutos, que são o pó de café e o açúcar para quem gosta de adoçar o cafezinho. A gente diz que o cafezinho forte está concentrado e o cafezinho fraco está mais diluído. Como nós não podemos provar qualquer solução para verificar se ela está concentrada ou diluída, eu vou deduzir uma fórmula para calcular a concentração de uma solução após a sua diluição. Considere um recipiente contendo um volume inicial VI de uma solução aquosa cuja concentração em gramas de soluto por litro de solução é igual a CI, I de inicial, e a massa de soluto presente é igual a MI. Ao se adicionar água a essa solução, o seu volume aumenta e se torna VF, F de final. E a concentração dessa solução diminui, se tornando CF. A concentração da solução diminui, pois a massa de soluto não se altera. Como a concentração de uma solução é massa de soluto dividida pelo volume da solução, a massa de soluto é a mesma, mas o volume da solução é maior. Então, ao se dividir essa massa, que não mudou, pelo volume, que é maior, a concentração final da solução passa a ser menor. Repare que a cor da solução no início é verde escura, o soluto é que fornece essa coloração. Ao se adicionar água, a solução ficou com uma coloração mais clara, pois o volume aumentou e a quantidade de soluto não mudou. Logo, a concentração da solução é menor. A solução diluída tem uma coloração mais clara do que a solução concentrada. Analisando essa fórmula, a gente passa o volume para o outro lado e a massa do soluto é igual a concentração em gramas de soluto por litro de solução vezes o volume. Como a massa de soluto no início é igual à massa de soluto no final, MI é igual a CI vezes VI e MF é igual a CF vezes VF. Substituindo nessa igualdade, fica assim: CI vezes VI é igual a CF vezes VF. Essa fórmula possibilita o cálculo da concentração em gramas de soluto por litro de solução na solução diluída. Lembrando que volume final é igual ao volume inicial mais o volume de água. Um detalhe importante nessa fórmula é que você pode trabalhar com qualquer unidade de volume. Não precisa ser em litro. Na fórmula de concentração em gramas por litro, o volume deve estar em litros. Porém, na fórmula de diluição, você pode trabalhar com qualquer unidade de volume, desde que ela seja a mesma em ambos os lados da fórmula. Então, por exemplo, se no exercício o volume inicial for fornecido em mililitro, não precisa passar para litro, desde que você trabalhe com o volume final e o volume de água em mililitro. Considere esse exemplo. Calcule o volume de água que deve ser adicionado a 100 ml de uma solução, 2 gramas de NaOH por litro de solução, para torná-la 0,4 grama de NaOH por litro de solução. Observe que o exercício forneceu a concentração inicial da solução em grama por litro e a concentração final da solução em grama por litro. A concentração inicial é maior do que a concentração final numa diluição. O enunciado também forneceu o volume inicial da solução, 100 ml. Então vamos à resolução. A concentração inicial da solução é 2 gramas de NaOH por litro de solução. O volume inicial da solução é 100 ml. A concentração final da solução é 0,4 grama de NaOH por litro de solução. E o enunciado pede para se calcular o volume de água adicionado. Para se determinar esse volume,
eu tenho que calcular primeiro o volume final da solução após a diluição. Então, eu substituo esses valores na fórmula de diluição. CI vezes VI igual a CF vezes VF. CI é igual a 2 gramas por litro. VI igual a 100 mililitros. CF igual a 0,4 grama por litro. E VF é incógnita. Resolvendo essa igualdade, o volume final é igual a 500 mililitros. O enunciado pede para se calcular o volume de água adicionado. A gente sabe que o volume final é igual ao volume inicial mais o volume de água. Passando o volume inicial para o outro lado, o volume de água é igual ao volume final menos o volume inicial. O volume final é igual a 500 mililitros. E o volume inicial é igual a 100 mililitros. 500 menos 100 é igual a 400 mililitros de água. Agora eu vou deduzir outra fórmula, só que no lugar da concentração em grama por litro da solução, eu vou trabalhar com a concentração em mol por litro dessa solução. Então está aqui um recipiente contendo volume inicial VI e uma concentração inicial em mol dissoluto por litro de solução MI. O número de mol dissoluto na solução inicial é igual a NI. Ao se adicionar um certo volume de água, o volume da solução final passa a ser maior do que o volume da solução inicial. E a concentração em mol dissoluto por litro da solução final passa a ser menor. O número de mol dissoluto no final é igual ao número de mol dissoluto antes da diluição. Como o número de mol dissoluto antes e depois da diluição é o mesmo, ao se dividir esse número de mol por um volume maior, o resultado dessa divisão fornece uma concentração em mol dissoluto por litro de solução menor. Passando esse volume para o outro lado, o número de mol dissoluto é concentração em mol dissoluto por litro de solução vezes o volume. Como o número de mol dissoluto na solução inicial, NI, é igual ao número de mol dissoluto na solução final, NF, NI é igual a MI vezes VI. E NF é igual a MF vezes VF. Substituindo nessa igualdade, a fórmula é MI vezes VI igual a MF vezes VF. Essa é uma fórmula semelhante à que nós vimos anteriormente. A única diferença é a substituição da concentração em gramas de soluto por litro de solução pela concentração em mol de soluto por litro de solução. Mais uma vez, eu lembro que o volume pode ser utilizado nessa fórmula em qualquer unidade, desde que se utilize a mesma unidade em ambos os lados da fórmula. E o volume final é calculado somando o volume inicial com o volume de água adicionado. Mais um exemplo. Calcule a concentração em mol por litro da solução obtida ao adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,1 mol de KOH por litro de solução. O enunciado forneceu a concentração inicial da solução, o volume inicial da solução e o volume de água adicionado, e pede para se calcular a concentração em mol por litro da solução obtida pela diluição. Então vamos à resolução. A concentração inicial MI é 0,1 mol de KOH por litro de solução. O volume inicial é 20 ml. A concentração final é incógnita do problema. Ele forneceu o volume de água, 80 ml. Para utilizar a fórmula de diluição, eu tenho que saber o valor do volume final. O volume final é obtido somando-se o volume de água com o volume inicial da solução. Logo, o volume final é igual a 20 ml, que é o volume inicial, mais 80 ml, que é o volume de água. O resultado é 100 ml. Substituindo esses valores na fórmula de diluição, tem-se MI igual a 0,1 mol por litro, VI igual a 20 ml, MF é a incógnita e VF é igual a 100 ml. Resolvendo essa igualdade, a concentração final da solução é igual a 0,02 mol de KOH por litro de solução. Observe que um exercício envolvendo diluição de solução não pode ser resolvido por regra de 3 direta. Numa diluição, o volume da solução aumenta e a sua concentração diminui. Se você resolver esse problema por regra de 3 direta, o resultado para a concentração final
da solução será maior do que a concentração inicial. E isso está errado. Você também pode resolver esse problema pela lógica. Olha só, como o volume da solução aumentou 5 vezes, ele passou de 20 ml para 100 ml, a concentração final da solução é 5 vezes menor. 0,02 mol por litro é 5 vezes menor do que 0,1 mol por litro. Beleza? Show de bola! Eu agradeço imensamente de coração por você ter assistido essa videoaula até o final. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreva já! Estou indo! Tchau, tchau! Fui!